Fala pessoal, beleza? Seguinte, nós vamos assistir aqui o trailer da Odisseia. Eu gosto muito dos filmes do Nolan, gosto muito da Odisseia, mas eu não estava muito empolgado com esse filme até eu assistir o trailer. E sim, eu já assisti o trailer, infelizmente, eu fui fazer esse vídeo sem ter assistido o trailer. Deu problema na gravação, aí eu tô gravando de novo, então eu já assisti o trailer. Mas eu acabei de assistir o trailer, então tá tudo bem fresco aqui. E eu vou comentar algumas coisas de história, de mitologia, de, sei lá, coisas que me vêm à cabeça quando eu vejo as cenas aqui desse que é o primeiro trailer até onde eu vi, e único, né? Da Odisseia. Então vamos embora, né? Eu vou falar algumas coisas de enredo, da história da Guerra de Troia, mas sem também falar muita coisa, porque, tipo assim, spoiler de uma história de. É razoável dar spoiler de uma história que já foi escrita, sei lá, quase 3.000 anos. Eu acho que tem alguns detalhes que todo mundo conhece, sei lá, o cavalo de Troia. Mas muita coisa, quem não conhece a história, o Nolan, ao fazer esse filme, ele tem que pressupor que o público não conhece a história, né? Diferente do Homero. Quando o Homero escreveu, ou compôs, ou sei lá, o coletivo, as pessoas coletivamente chamadas de Homero depois, em toda essa discussão, né? Mas quando a Odisseia foi composta, era uma história que não surpreendia ninguém. Tipo assim, a grandeza da Odisseia não tá nas viradas no plot twist, né? A Odisseia é o anti-Lost. Quem assistiu a série Lost, né? Lost é uma série que é pura construção de expectativa ali, né? A Odisseia não é isso. A Odisseia é uma história que todo mundo conhecia, muito bem contada. Esse é o ponto, né? Então, tipo assim, inclusive se você quiser ler o livro, se você quiser ler a Odisseia ou ler a Ilíada, serve para as duas, tente saber o máximo possível sobre o enredo antes de ler. Porque se você pegar a Odisseia ou a Ilíada sem saber nada, você não vai entender nada. Você vai terminar e não vai ter entendido praticamente nada. Vai ficar muito perdido. Então, assim. Mas no filme, não. O Nolan, ele tá vivendo num mundo, né? O diretor do filme tá vivendo num mundo em que poucas pessoas conhecem realmente, assim, a história da Ilíada e da Guerra de Troia e da Odisseia, né? Então, é, por mais estranho que seja, eu acho que faz sentido eu tentar não dar spoiler muito, assim, da história. Mas eu vou falar algumas coisas que são mais conhecidas, mas vou ocultar alguns detalhes que podem ser explorados no filme, como artifício ali de roteiro, de causar surpresa, etc. Mas vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer, né? Aqui a primeira cena, um campo de batalha, né? Quer dizer, não necessariamente de batalha, mas um campo onde guerreiros foram sepultados. Parece ser um aceno, né, para o fim da Guerra de Troia, só para situar essa questão toda de Guerra de Troia, de Ilíada e de Odisseia. A Guerra de Troia é uma guerra, um cerco a Ilion, né, a cidadela principal ali de Troia, que durou 10 anos, né? Isso segundo os textos clássicos. Não existe comprovação dessa guerra, né, provavelmente mitológica. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Mas assim, vamos pegar a história tal como ela circulou. É um cerco que dura 10 anos, e quando esse cerco acaba, quando os gregos finalmente vencem o cerco, né, pelo artifício lá do cavalo de Troia, conseguem entrar na cidade, abrir os portões por dentro e vencer os troianos, massacrar os troianos até além da conta, né, o que gera problemas na sequência. Mas depois que isso acontece, os guerreiros envolvidos ali na vitória, né, como por exemplo o próprio Odisseu, também chamado de Ulisses, o nome em latim, eles começam a voltar para casa, né? O Agamenon, o Aquiles morre no processo, né? Então ele não volta para casa. Aí, spoiler, mas esse aí eu acho que, enfim. Mas o Odisseu, então, que é o protagonista da Odisseia, né? Ele começa a voltar para casa, só que tem vários percalços, porque coisas que ele faz ali incitam a ira dos deuses, sobretudo de Poseidon. E ele vai demorar 10 anos, então ele fica fora de casa 20 anos, né? Vai demorar mais 10 anos para chegar em casa, numa viagem que deveria ser relativamente rápida e curta. Então a história da Odisseia ela se passa depois que a Guerra de Troia já acabou, né? Então aqui, só que o próprio texto da Odisseia ele é cheio de flashbacks, né? Você sabe muita coisa, você ouve muitas histórias da Guerra de Troia durante a Odisseia pela boca dos personagens que contam as coisas que aconteceram, né? A própria história do cavalo de Troia
não aparece na Ilíada, né? Que é um texto, outro texto de Homero, outro poema épico, que se passa durante a guerra, né? Em poucas semanas. Também não é um texto que cobre a guerra toda de forma alguma. Mas, então, a Odisseia deve começar dando essa contextualizada, né? Tipo assim, acabou a guerra, então isso é meio que abaixou a poeira da guerra e estamos aqui, esse campo de batalha com os mortos aqui. E essa armadura em destaque provavelmente é a de Aquiles, que é uma armadura que tem todo um papel especial na história da Ilíada. É uma armadura feita por um deus, né? Esse é um ponto, inclusive. Eu não sei até que ponto o Nolan vai incorporar questões mitológicas, fantásticas, né? Sobrenaturais, extraordinárias, e o quanto que ele vai tentar manter isso mais pé no chão, né? Visualmente, o trailer tá mais pé no chão, mas tem uns elementos que a gente vai ver daqui a pouco que apontam para essa questão do fantástico, né? Mas aqui parece que é esse aceno, assim, essa memória, a guerra acabou e agora vamos começar a voltar para casa. Ah, outro detalhe sobre as armaduras é que muita gente tem ficado assim bem incomodado com a imprecisão histórica dessas armaduras. Sinceramente, é uma coisa que não me incomoda absolutamente nada. A Ilíada e a Odisseia, que são as principais fontes, né, dessa história, são já anacrônicas, ou seja, o texto, esses poemas foram escritos por volta do oitavo, sétimo século antes de Cristo, e a Guerra de Troia é situada por volta de 1200 antes de Cristo. Então o texto já é meio milênio posterior ao evento e as técnicas de batalha, armaduras, ferramentas, tipo de sociedade que a Ilíada e a Odisseia descrevem já não são exatamente aqueles da Era do Bronze. O próprio Homero, que é o chão mais firme que a gente tem para falar dessa história da Guerra de Troia, ou pelo menos assim, o chão mais, o extrato, né, mais antigo, antes de você sair dos textos e ir para a arqueologia, já é anacrônico, já traz ali armaduras que não existiam na época da guerra. Então, eu acho que cobrar isso de um filme de 2026, né, não faz muito sentido. Tipo assim, eu entendo que você deve buscar um pouco mais de fidelidade histórica, mas pra mim isso aqui tá fiel o suficiente, por mais que não esteja preciso, né? Por mais que essas armaduras sejam muito posteriores ou inspiradas em armaduras até de outros lugares, para mim isso é tipo assim, é pro espectador bater o olho e falar assim, beleza, Grécia Antiga. Quando na Grécia Antiga? Não importa. É um filme de Grécia Antiga. Tá bom o suficiente. Eu tô totalmente satisfeito com isso. E arqueologicamente também é muito lacunar, a gente tem pouquíssimas coisas que ajudariam a compor essas armaduras mais historicamente corretas. Eu vi tipo um cara que fez assim essa cena corrigida historicamente e ele coloca uma armadura que a gente tem arqueologicamente preservada, né? Que tem o elmo com presas de javali e tal, e ele põe isso pra todo mundo, como se todo mundo usasse aquela armadura. A gente não faz a menor ideia se isso é verdade. Provavelmente não. Tinham diferentes tipos de armadura no mesmo período histórico, né? Então, assim, eu entendo as pessoas que estão mais interessadas nisso, mas eu, sinceramente, estou mais interessado em preservar, assim, o espírito da Odisseia. Se você mudar a roupa dos caras, assim, isso não me perturba nem um pouco. E aí, aqui, essa figura aqui, pelo que eu ouvi falar, é o Agamenon, né? O Agamenon, ele é o principal líder das tropas gregas que investe contra os troianos. Ele é o irmão do Menelau, que é o marido da Helena de Esparta, né? Que depois vira Helena de Troia porque ela é raptada. E aí, por isso, começa a Guerra de Troia, né? O Agamenon, o Menelau e outros gregos que estão dentro de um pacto ali de proteger a honra do Menelau. Vão pedir a Helena de volta, que foi sequestrada pelo Paris, né, que é um príncipe troiano, e eles negam e por isso começa a guerra. E o Agamenon, ele não é o rei de forma alguma, né, dos gregos, né? Ele é o principal, ele tem mais tropas, ele tem muita autoridade, é o principal capitão ali, mas o Odisseu, que provavelmente é essa figura aqui de costas, é um rei também, é o rei de Ítaca. E você tem vários outros reis, várias outras figuras de altíssima nobreza, né? Que são chamados de divinos, inclusive no texto, Diomedes, o Ájax, Idomeneu, o próprio Aquiles, vários desses personagens são tão grandes quanto o Agamenon, assim. Mas, de novo, o Agamenon ele cumpre esse papel de líder, mas ele não é, assim, qualitativamente superior
aos outros de uma forma tão marcada como aqui no trailer aparece, né? Porque se esse é o Odisseu, logo na sequência aqui, parece que ele está se curvando, né, diante do Agamenon, e o Agamenon tem um tipo de armadura completamente diferente dos outros. Não sei, às vezes no filme isso é explicado, e, verdade seja dita, essa armadura não ficou bonita, né? Até para fazer a rima. Mas aí já é outra coisa, não é nem que essa armadura não é historicamente precisa. Para mim, o problema dessa armadura é que ela ficou muito feia. Tipo assim, é uma coisa que quebra a imersão. Aqui você bate o olho nessa armadura, você não pensa em Grécia Antiga, você pensa em Batman, que é o que o pessoal tá falando, né? E realmente. Então, assim, aí já é outro tipo de problema. E ele tem um leãozinho aqui, por isso que eu acho que muita gente pensou que fosse o Aquiles, né? Porque o Aquiles é comparado o tempo inteiro na Odisseia com o leão, mas dizem que é o Agamemnon, né? Vai saber. E aí aqui os caras já estão tipo numa ilha, parece. Deve ser uma. Porque na Odisseia, quando começa a viagem do Odisseu de volta para casa, eles acabam, como eu disse, tendo vários percalços ali, são desviados várias vezes da rota e param em várias ilhas. E a tripulação do Odisseu só vai reduzindo, né? Com os monstros que eles encontram pelo caminho e coisa do tipo. Então, aqui deve ser uma dessas ilhas nas quais eles param. Inclusive, eu não sei como é que o Nolan vai fazer isso em tão pouco tempo, né? Por mais que o filme tenha, sei lá, deve ter umas 3 horas pelo menos, você pegar toda a história da Odisseia, a quantidade de coisas que acontecem, de eventos e de personagens é muito grande, né? Então vamos ver como é que ele faz essa adaptação também. Certamente não vai colocar todas as ilhas, né? Todos os perigos. Vai combinar um com o outro, reduzir, eliminar alguns. E muitos desses perigos são totalmente mitológicos, né? Monstros marinhos, não sei como é que ele adapta isso. Sem sair muito do pé no chão que parece que está sendo buscado aqui. E aqui, assim, o filme tá bonito, tá? Eu achei que tá esteticamente, assim, fotografia, né? Design de produção, como se diz, tá lindo. Eu entro facilmente, assim, me permito iludir, né? E caio na ilusão facilmente aqui desse filme, porque pra mim, filme histórico, eu tenho uma dificuldade muito grande com filme histórico e o react vai ficar infinito, né? O trailer nós temos aqui 28 segundos. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com filme histórico, não é porque eu sou chato de tipo assim, como eu sou historiador, eu olho o negócio e falo assim, isso não é historicamente correto. Não é nem esse o ponto. Eu nunca gostei muito de filme histórico porque eu acho brega, geralmente. Eu acho feio. Eu olho pra tela e vejo atores pagos fantasiados, que é exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que são todos os filmes. Atores pagos fantasiados, né? Só que a magia do cinema é justamente você olhar para atores pagos fantasiados e não ver isso. Você vê pessoas e aí acontece um drama ali na vida daquele ator pago fantasiado e você chora como se fosse alguém da família, né? Então essa é a magia do cinema e você precisa ser enganado. Esse Agamenon, voltando lá pro Batman, né? Isso aqui me tira da ilusão. Eu bato o olho nesse cara e vejo um ator provavelmente muito bem pago, mas muito mal fantasiado. E aqui, quando eu vou para essa cena aqui, eu já acho, pô, isso aqui eu embarco fácil. Aqui eu já não penso mais em atores pagos fantasiados, eu tô pensando em Odisseu e sua turma ali, né? Agora, um detalhe que também chamaram a atenção, antes eu assisti o trailer mesmo, quando eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal sobre por que que os gregos não usavam calças. E aí comentaram lá, e aí quando você assistiu o trailer da Odisseia, os gregos, você vai ver que os gregos estão todos de calça. Aqui de fato, os caras parecem que. Parecem não, né? Eles estão usando calças, que é uma coisa que é bem anacrônica, né? Uma coisa fora do seu tempo histórico. Só que é mais grave, pra mim, bem mais grave do que uma armadura. Você colocar uma armadura grega do quinto século antes de Cristo num cara que deveria estar no século XII, pra mim é muito menos grave do que você colocar calças num grego. Assim, por que que o Nolan colocou calça aqui? Porque parece que é um lugar frio, né? Parece que tá nevando aqui, né? E aí ele colocou aqui calças, beleza, porque tá frio, faz sentido usar calças. Faria sentido. De novo, calças é bom, né? Como eu disse lá no vídeo de calças. Calças é ótimo, calças da Insider são melhores ainda, né?
uma calça Future Form, uma calça jogger, né, para uma situação mais social, uma situação mais esportiva. As calças da Insider são maravilhosas. As roupas da Insider em geral, eu tô com uma roupa de frio, curiosamente. Deu uma esfriada aqui em BH. Tô com uma camisa de manga comprida da Insider, que é fantástica, né, anti-odor, não precisa passar, super confortável. Não tem nem o que falar, eu já falei várias vezes aqui da Insider no canal. Cupom de desconto aqui estranha, né, link na descrição, etc. Vai lá no site da Insider e garanta a sua calça da Insider, que é muito mais interessante do que essas calças de saco aqui do trailer. Mas dito isso, né, o vídeo tem o apoio da Insider, valeu Insider pelo apoio. De novo, abra já uma aba aí, depois dá uma olhada lá nos produtos da Insider. Mas voltando aqui pro assunto, o problema dessa calça é que a calça para os gregos era meio que a roupa do vilão. Os gregos não usavam calças, e quem usava calça, quando os gregos batiam o olho em calça, eles pensavam nos povos nômades, cavaleiros, né, que desenvolvem a calça, inclusive, ali na Ásia Central, justamente para a questão de montaria e frio também. É, mas é como se fosse assim. Depois dá uma olhada lá no vídeo sobre calças, né, mas é como se fosse você vai fazer um filme sobre, daqui a séculos, você faz um filme sobre a captura do Bin Laden. E aí você veste os Navy SEALs lá do exército dos Estados Unidos com roupas árabes. O ponto não é que é anacrônico, que é fora do lugar, que não está historicamente correto. É que aí a distinção, os papéis ali, a rivalidade, a guerra culto, a guerra o choque de civilizações, como diria lá o autor, né, famoso, é, você perde essa dicotomia, por assim dizer, né? Então aqui você colocar os gregos de caos, mas assim, praticamente ninguém tem ideia disso, então não vai quebrar a imersão de muita gente e não quebraria a minha. Eu nem teria reparado isso, sinceramente, se não tivessem comentado lá no meu vídeo sobre calças, que os caras estão de calças. É, é, mas de fato, assim, é uma coisa que eu acho um pouquinho só, mas não chega a incomodar também, mas é um pouquinho mais fora, assim. No one could stand between my men. E aí ele diz, né? Ele falou alguma coisa aqui antes? No one could stand Ninguém between my poderia men. ficar entre meus homens. E aí aqui deve ser a ilha, né? Onde And tem all. a Ítaca, que é o reino dele. Ninguém poderia. Essa frase descontextualizada, né? Deve ter um contexto melhor no filme. Mas no trailer, isso aqui, pra quem conhece a história da Odisseia, é dramático, né? Porque ele fala: Ninguém poderia ficar entre os meus homens e seus lares. Exceto tudo, né? Porque, assim, eu dou esse spoiler ou não? Não vou dar esse spoiler, não. Mas o fato é que muita coisa vai ficar entre os homens deles, do Odisseu e os seus lares. E esse aqui é o Telêmaco, né? Que é o personagem mais mala, diga-se de passagem, da Odisseia, o filho do Odisseu. Muito provavelmente é, né? Tipo assim, olhando no horizonte, esperando o pai dele chegar. A Penélope, provavelmente, né? A esposa do Odisseu. E aqui eles no mar, que é Not grande even me. parte, né? Do miolo ali da Odisseia, essas viagens rebimbando, né, de ilha para ilha, de monstro para monstro, de perigo para perigo, sempre navegando ali, e a quantidade de embarcações cada vez menor, né? Tá muito bonito o filme. Inclusive, tem um diretor que é o Alejandro Iñárritu. Acho que a pronúncia é mais ou menos isso, que é um cara, acho que ele é mexicano, ou espanhol, acho que ele é mexicano, que dirigiu aquele O Regresso, The Revenant, que é um filme com Leonardo DiCaprio, que ele é vende pele de urso, né? Um negócio assim. E aí esse cara falou assim que o filme dele, o Regresso, deveria ser assistido num templo. E eu achei essa uma das frases mais pretensiosas, arrogantes e orgulhosas da história da humanidade, mas eu concordo com ele. Eu assistiria esse filme num templo, né? Porque é um filme maravilhoso. Eu acho esse filme maravilhoso, fantástico, assim, é uma experiência mística, no sentido assim de, sei lá, te coloca em outra dimensão existencial, você paira por camadas de acesso mais puro à verdade com V maiúsculo. Assim, tô exagerando um pouco a coisa, mas é um filme que me pegou muito, 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 muito. E eu assisti esse filme no tempo. O Nolan tá gravando esse filme todo em IMAX 70 mm, se eu não me engano, que tem uma resolução de tela diferente, é mais quadrada, a razão de aspecto, né, do filme. Tem uma resolução propriamente, né?
infinitamente maior ao 4K, sei lá, acho que seria o equivalente a mais ou menos 18K. O 4K já é muita coisa, né? Mas ele tem uma resolução gigantesca. Então, assim, quando eu comecei a ouvir falar desse filme, eu falei assim, nossa, esse filme vai ser uma bomba não oppenheimeriana, né? Uma bomba, uma biribinha molhada, né? Uma bombinha de festa junina murcha. Vai ser muito ruim, eu tinha expectativa no chão, mas agora, vendo o trailer, e cada vez que eu penso um pouco mais nesse filme, eu começo a cogitar a possibilidade de viajar para um dos 30 cinemas que são capazes de projetar o negócio tal como ele está filmando, para assistir isso aí na melhor condição possível. Porque as minhas expectativas com esse filme aumentaram muito, tá? E eu vou mostrar. Daqui a pouco aparece a cena do porquê. Aqui outra cena belíssima, né? E que tem o cavalo de Troia sendo eu não sei onde que isso tá na história, né? Porque se sabem que o cavalo de Troia é o artifício que o próprio Odisseu, né, o Ulisses, desenvolve ali para dar um jeito de escamotear ali, né, fazer entrar escondido 50 dos melhores guerreiros gregos, ele incluso, dentro das muralhas de Troia, para poder matar ali quem está protegendo a muralha e poder abrir o portão e deixar os gregos entrarem finalmente depois de 9, né? Aí já está passando de 9 para 10 anos de cerco. Acho que isso já é no 10º ano, inclusive. Então tem essa história do cavalo. Aqui pode ser que Troia já caiu e estão tipo resgatando esse cavalo entre as ruínas da guerra. Ou pode ser que os gregos deixaram o cavalo na praia, que faria sentido como uma espécie assim, vão fingir, na cabeça dos gregos, né? Vão fingir que a gente está deixando esse cavalo de presente, né, de oferta religiosa para Poseidon, que é o deus principal associado aos cavalos e aos mares, faria sentido um cavalo ali na praia, e finge que a gente deixou lá e aí os troianos vão buscar aquilo, né, de curiosidade e vão colocar isso para dentro dos muros. Pode ser. O cavalo de Troia era originalmente uma oferta para Poseidon? Nenhum texto antigo diz isso. A própria Odisseia menciona muito de passagem, assim, de relance a história do cavalo em uns 2 momentos, e a Ilíada nem fala sobre isso. Então, o relato mais completo sobre a história do cavalo de Troia, o relato do cavalo de Troia que mais habita assim, o nosso imaginário, nem vem da Ilíada nem da Odisseia, vem da Eneida, que é a história de Enéas, né, outro guerreiro, né, herói da Guerra de Troia, do lado dos troianos. E o Enéas, ele, na Eneida, que é um texto muito posterior, né, já escrito em latim pelo Virgílio, um texto romano, na Eneida tem uma descrição mais longa da história do cavalo de Troia. E lá o cavalo é colocado como uma oferta para a deusa Minerva, né, equivalente à Atena grega, a Atena Hípia, que é a Atena dos cavalos também. A Atena era uma deusa bastante associada aos cavalos também. Mas, fechando esse longo parênteses, tem uma teoria, que é uma teoria, para mim, bem furada, mas eu acho ela interessante. Não acho que seja verdade, não, mas é bem interessante. Que é de que a história do cavalo de Troia teria surgido da seguinte forma. O que que diz mais ou menos essa teoria, né? Que a guerra de Troia de fato aconteceu, foi um evento histórico, mas sem deuses, sem gigantes, etc. Só uma guerra humana. E as muralhas de Troia caíram, de fato. E isso gerou muitas lendas em torno da queda das muralhas de Troia. E aí, supostamente, segundo essa especulação total, as muralhas teriam sido derrubadas por um terremoto. E o terremoto é associado a Poseidon, né? Poseidon que chacoalha a terra, que é um dos seus epítetos, né? E, inclusive, chacoalhou minha câmera aqui nesse momento, espero que não esteja chacoalhando desde o início. Mas Poseidon que chacoalha a terra, teria então. As muralhas seriam caídas por causa de um terremoto, e aí as pessoas ligando a queda das muralhas ao terremoto e ligando o terremoto a Poseidon representaram a queda das muralhas via Poseidon por meio de um cavalo, o cavalo de Troia, na narrativa poética, com esse cavalo simbolizando Poseidon, que é um deus fundamentalmente ligado aos cavalos. Então,
tem essa teoria, talvez o Nolan, conhecendo isso, possa ter feito o cavalo de Troia ser uma oferta para Poseidon e por isso ele tá aqui no mar. Não sei, totalmente especulativo isso aqui, tá? Vamos continuar assistindo. E aí os caras aqui, né? Esse é o Odisseu, né? O Matt Damon tá dentro aqui do cavalo, imagina. Isso aqui pode ser um navio também, né? Mas imagino que seja o cavalo mesmo. Alguém testando para ver se tem alguém dentro. Talvez seja isso. Se foi isso, na Eneida tem um episódio, né, em que o Laocoonte lança que é um troiano, né? Ele lança uma lança, propriamente, lança uma lança no cavalo para ver se tem alguém dentro, desconfiado ali de que o cavalo poderia ser uma estratégia dos gregos. Só que a lança não acerta ninguém, dá um barulho de oco, ele se convence de que não tem ninguém dentro, eles colocam o cavalo para dentro e aí é o fim deles, né? Então pode ser inspirado nisso aí também, essa espada. E aí aqui a gente chega no ponto que pra mim elevou esse filme da expectativa nula para a expectativa máxima, que é que o Odisseu chegando numa caverna, né? E aí, no fundo, olha lá, aí ele olha e começa a olhar pra cima, pô, caverna, pra quem conhece a história, tem a história do Ciclope, né, do Polifemo, um monstro gigante de um olho só, comedor de humanos, inclusive, e é uma criatura totalmente fantástica, e como é que você faz isso na adaptação? Você vai colocar algum tipo de nativo, você vai colocar uma população ali de canibais pra fazer as vezes do Polifemo, ou você vai colocar de fato um gigante de um olho só? Se a resposta fosse vamos naturalizar isso, deixar isso mais histórico, mais pé no chão, eu ficaria bem desanimado com o filme, porque a Odisseia ela é fantástica de ponta a ponta. Não tem como você adaptar, na minha opinião, não tem como você fazer uma boa história da Odisseia sem os elementos fantásticos. Da mesma forma que eu acho que aquele filme Troia eu acho muito ruim. Muito ruim. Eu acho um chato filme. E é muito mais fácil fazer a Ilíada sem deuses, é difícil também. Mas é muito mais fácil fazer a Ilíada sem deuses, sem monstros, sem o fantástico, do que fazer a Odisseia. A Odisseia é muito mais maravilhosa, né? Cheia de coisas extraordinárias, de outras dimensões, por assim dizer, mitológica, do que a Ilíada. Então, pra mim, não dá pra fazer uma boa Odisseia sem monstros. A não ser que você faça uma adaptação que é, sei lá, o Inside Llewyn Davis, filme dos irmãos Coen lá, que é um músico contemporâneo e tal, e aí tem elementos que fazem referência à Odisseia. Tipo assim, aí já é outro tipo de adaptação, né? Que inclusive é quando eu ouvi falar que o Nolan ia fazer um filme baseado na Odisseia, eu achei que seria isso. Seria um filme contemporâneo, se passando nos dias de hoje, com inspiração na Odisseia. Mas não, ele tá fazendo de fato a Odisseia com o Odisseu mesmo, com os personagens da Odisseia, lá no passado remoto, né, mais ou menos na Idade do Bronze, né, sei lá onde que ele citou isso exatamente, pela questão lá das armaduras, minha câmera ficando bem maluca. É, mas aí eu pensei, bom, então se o cara vai fazer isso, ele tem que bancar o Fantástico. E eu ouvi falar que ele não ia fazer isso, só que aí vem essa cena aqui, ó, que mostra um gigante, né? Eu espero que isso não se revele um delírio dentro do filme, sei lá, os caras. Cara, minha câmera tá muito maluca. Que os caras, na verdade, estão sonhando, e que na verdade não é um gigante, ou que é uma sombra, uma projeção, um boneco que alguém utilizou pra botar medo nos caras. Eu espero que não seja isso. Espero que realmente seja um monstro gigante. Aí, quanto mais pra mim a Odisseia se aproximar disso aqui, quer ver? É... Jasão e os Argonautas, esqueletos. Pra mim, quanto mais a Odisseia se aproximar disso aqui, melhor. Eu, eu quero isso aqui no Odisseia. Eu não quero realismo. Eu quero isso. Será que os caras bancam isso? Só que não tem. Isso aqui é outra coisa, tá? Esse é Jasão e os Argonautas. É outra história, né? Não tem esqueletinhos guerreiros na Odisseia, mas tem coisa, tem gigantes que jogam pedra nos navios, tem sereias, tem monstros marinhos, né? Scylla e Caríbdes. Então, assim, mas eu quero algo próximo disso aqui. Mas beleza, vamos voltar pro trailer. A turma correndo ali. De novo, o filme tá lindo, 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 lindo. E essa cena também me empolgou. Gente saindo de debaixo da terra e meio zumbizoide, assim, né? Isso aqui, pra mim, é o momento da Odisseia em que o Odisseu vai pro mundo dos mortos. Pro mundo dos mortos, né? Ele quer consultar o Tiresias, que é um profeta
é um vidente, né, um adivinho que já morreu. Como é que você consulta alguém que já morreu? Você vai até a região onde os mortos estão. E aí é isso que ele faz, e ele conversa com Aquiles, né, que já tinha morrido, então ele encontra o Aquiles morto, encontra o Agamenon morto. enco- De novo, spoilers de uma história de 3.000 anos. Mas esse inferno, né, esse Hades ah, do Nolan, eu gostei muito. Ele tá bem distante do inferno, né, do mundo subterrâneo que a gente conhece, assim, por Dante, principalmente, fontes cristãs, que também tem um lastro importante nos textos gregos, mas o inferno de fogo, de torturas, etc. Aqui não, aqui a gente tem esse espaço dos mortos como uma região morta, uma região sem vivacidade nenhuma, nem pro bem nem pro mal, nem ódio nem amor. É um lugar, assim, xoxo, né, apagado. É, então, nublado ali, cinza, tudo muito pálido, as pessoas com cabeça baixa, sem energia. Pô, isso aqui pra mim tá lindo. Se isso for o mundo dos mortos, 10 de 10 assim, pra essa caracterização, ambientação. E aí tem essa cena aqui que pode ser uma tempestade qualquer, mas pode ser também. E aí eu já começo a tentar assim imaginar como é que o Nolan vai fazer a adaptação de certas coisas fantásticas, porque ele vai fazer um negócio um pouco mais pé no chão do que Jason e os Argonautas lutando com esqueletinhos que eu mostrei agora. Isso com certeza ele vai fazer. Mas ele já mostrou ali um ciclope, de verdade. Só que os deuses, será que os deuses vão aparecer mesmo? Será que Atena vai visitar Odisseu? Será que vai ter é, muitos monstros, tipo assim, os outros gigantes que lançam pedras em navios, né, os Lestrígones. Será que vai ter isso? Eu acho que ele vai manter alguma coisa de fantástico, mas outras ele vai naturalizar. Essa é uma possibilidade de naturalizar. Tem uma parte da Odisseia em que Odisseu é confrontado com a escolha de sofrer dois danos. Ele escolhe o menor, né? Ele poderia enfrentar Sila, que é um monstro que mataria parte ali dos seus companheiros, ou ele poderia enfrentar Caríbides, que é um monstro barra um vendaval, uma tempestade, um furacão. Então, tem uma característica mais climática que, tipo assim, você não precisa personificar isso na história. Ele pode fazer a tripulação enfrentando Scylla ou Caríbides sendo desafios concretos de navegação, né? Então, alguns dos monstros dá para naturalizar, assim, sem tanto prejuízo, na minha opinião. Outros não tem como. O Ciclope, pô, ele conversa com o Odisseu, né? Ele é uma pessoa mesmo, ele tem uma personalidade. Então, bom, mas alguma coisa dá para baixar o tom mitológico sem prejudicar tanto. Se ele encontrar esse meio termo, né, não apagar totalmente o fantástico da Odisseia, mas também não deixar a coisa assim. Eu gosto muito de Jason e os Argonautas, mas se você coloca isso para uma audiência moderna, uma audiência contemporânea nossa, né, todo mundo vai achar isso ridículo. Então ele tem que abaixar um pouco, deixar o tom um pouco mais sóbrio. Se ele encontrar esse meio termo, para mim vai ser um filmaço. Várias cenas no mar, né? Isso aí com certeza vai ter muito. Promise me you will come back. Prometo-me que vai voltar, né? Isso aqui deve ser Penélope antes do Odisseu ir pra Guerra de Troia, então são 20 anos de espera, né? Parabéns pra ela, inclusive. Se mantém ali, né? E aí ele fala, eu vou tentar, né? Que mostra um Odisseu mais humano, fragilizado, um personagem mais psicologicamente complexo. Dá pra fazer. Então acho que esse é o trailer, né? Como eu disse, não estava nem um pouco empolgado para esse filme, eu nem assistiria o trailer, eu peguei esse trailer para assistir porque o pessoal lá no Discord, né, comunidade do Discord, o servidor do Discord aqui do canal, né, dos membros, quem é membro aqui do canal tem acesso lá ao servidor, me perguntou sobre isso, e aí eu conversei um pouco com o pessoal, depois eu pensei assim, acho que eu vou gravar um vídeo pro canal, e aí eu peguei o trailer para assistir, infelizmente a primeira gravação deu problema, essa aqui tá começando a ter um tremelique também na câmera ali, espero que não tenha acontecido muito, mas agora eu tô bem, bem, bem empolgado pra esse filme, de verdade. De repente, é o filme que eu mais esperei, assim, nos últimos tempos. E eu tô falando sério, que eu tô cogitando. Eu não sei onde, eu tenho que ver onde que tem esses cinemas, né? Quem sabe dá pra organizar uma viagem aí pra, pra assistir isso aí no IMAX verdade, não, acho que aí já é demais, né? Mas assim, eu gostaria. Se eu tiver a oportunidade, com certeza eu pego. Mas não sei se vai ser possível. Mas é isso. É, Obrigado por assistir, né? Como sempre.
E depois eu vejo se eu faço alguns vídeos, né? Se vocês têm interesse em um vídeo sobre a Odisseia mesmo, ignorando o filme do Nolan, tipo assim, sobre a Odisseia, sobre a Ilíada, sobre a Guerra de Troia, sobre a historicidade da Guerra de Troia, a gente pode trazer alguma coisa até lá, né? Julho, que sai o filme, aproveitando esse interesse maior que tá, né, nessa parte da história da mitologia por causa do filme. Bom, vamos ver. Mas é isso. Valeu demais. Falou.